Oi gente, professor aqui de novo. Agora a gente vai para a dica da mão na massa. A gente vai dar algumas dicas muito práticas de como é que vocês vão fazer para desmontar e cuidados que vocês têm que tomar. Não só com coisas que podem quebrar e de repente soltar algum metal tóxico, mas para você também não correr risco de choque. Lembra que todos os equipamentos aqui precisam de energia elétrica para funcionar. E alguns deles possuem bateria, ou seja, se a bateria estiver carregada e você estiver tentando desmontar, de repente você pode fechar um curto-circuito que vai te dar um choque ou então pode fazer esse equipamento pegar fogo. Então toma cuidado, certo? Segue essas dicas que aí não tem erro. Para começar, eu queria mostrar então para vocês dois notebooks que são equipamentos que a gente tem bateria normalmente carregada, tá certo? Então, antes da gente fazer a desmontagem, a gente vai dar uma olhada bem geral, né? Vocês podem ver que ele tem várias etiquetas, tá certo? Dá uma olhada também em encaixes e travas que a gente tem. Então, vou pegar uma aqui que fica mais fácil da gente visualizar, que é essa etiqueta de um HD. Eu tenho aqui um grande sinal de X e o desenho de uma lixeira. Ou seja, eu não posso descartar isso aqui em qualquer lixo comum. Eu preciso de um lixo especial. Do lado tem o desenho de uma taça quebrando, então significa que esse equipamento aqui ele é bem frágil, né? Normalmente outros equipamentos podem ter etiquetas falando sobre metais tóxicos que tem lá dentro, outras etiquetas podem falar para você de algum risco de choque, ou por exemplo, se o equipamento funcionando traz uma temperatura alta que pode queimar o usuário. Então normalmente dá uma olhada nas etiquetas que elas são muito importantes para a gente conseguir descobrir o que é perigoso ou não na desmontagem desse equipamento. O que a gente faz para começar então a desmontar equipamentos em que a gente tem bateria ou então algum tipo de carga já carregada dentro desse nosso equipamento? Nos notebooks, normalmente, né, os mais antigos, você tem uma bateria que ela fica exposta. E para a gente fazer, destravar esse notebook, essa bateria, a gente tem normalmente iconezinhos como, por exemplo, esse sinal de cadeado, que significa que você está travado ou destravado, né? Então, puxando essas alavancas de um lado para o outro, você consegue destravar, e é isso que eu vou fazer agora, tá certo? Puxei a minha alavanca aqui e vocês estão vendo esses risquinhos. Normalmente, quando a gente tem esses risquinhos, a gente pode deslizar que você vai conseguir retirar. Então, vou apoiar aqui na minha bancada. Espera só um segundinho. Puxei aqui a minha trava para o lado. Isso aqui é a minha bateria, tá bom? Então, depois que eu tirei a bateria, aí eu posso ir para a desmontagem do resto do equipamento, tá bom? Outros equipamentos que vocês têm bateria também são, por exemplo, no brakes. Umas caixas bem grandes, parecidas com essa daqui, ó. Geralmente você vai perceber que elas são bem pesadas. Isso aqui é um estabilizador. Normalmente um no brake ele vai ter uma parte estendida e ele é bem mais pesado. Então, antes de você conseguir desmontar as partes internas, você vai ter que tirar uma carcaça e tirar as baterias dele também para você não correr o risco de tomar choque e nem de causar um incêndio. Continuando aqui para mostrar um outro modelo de notebook que a gente tem aqui, esse aqui ele tem duas travas que precisam ser acionadas ao mesmo tempo, tá bom? Então uma daqui, outra daqui e os risquinhos também que indicam que a gente tem que deslizar. Então eu fiz um movimento de empurrar para cima, tá bom? Então tirei aqui a bateria. Depois que você separou, esses equipamentos podem ser desmontados. Então uma vez que você separou a parte das baterias, não tem mais risco nenhum de você nem tomar choque, nem tacar fogo nos seus equipamentos. Separa essas baterias em um recipiente fechado, longe de sol, longe de chuva, tá certo? E se possível, coloca um adesivozinho nos contatos dourados para evitar qualquer tipo de curto-circuito que possa acontecer. E aí a gente vai para um segundo momento. Nos notebooks, a gente tem que tomar cuidado com um grande vilão que são as telas. Tá certo? Normalmente as telas de LCD, elas possuem uma série de lâmpadas por trás, que são lâmpadas fluorescentes. Então, só de você tentar abrir e segurar uma dessas lâmpadas ou reposicionar uma dessas lâmpadas, você pode quebrar e soltar o tal do vapor de mercúrio. Olha lá, não vamos desmontar a tela LCD do seu notebook. Você vai tentar procurar dobradiças, separar essa tela e fazer a desmontagem só da parte de baixo. Dicas que a gente tem para desmontagem. Na hora que você estiver usando a chave, lembra de sempre fazer uma força em direção ao fundo da chave, tá certo? E fazer o movimento de rotação. Se você só apenas aplicar o movimento de rotacionar, você pode estragar o parafuso. Então,
faz a força para baixo e gira no sentido anti-horário para abrir ou horário para fechar. E outra dica muito importante, às vezes a gente tem uma série de parafusos escondidos. A gente tem parafusos que podem ficar embaixo de adesivos, então é sempre bom a gente usar uma chave para tentar ver se tem algum parafuso ou não. Às vezes embaixo desses pezinhos você tem parafusos escondidos, mas aparentemente no nosso notebook a gente tem aqui diversos parafusos bem à mostra e não tem nenhum parafuso escondido. Agora a gente vai começar falando da classificação. Uma vez que você fez a desmontagem e separou as peças, vamos começar falando dos processadores, tá bom? Vocês podem ver que tem diversos tipos de processadores aqui na minha mesa. Vocês podem olhar que eles têm cores diferentes, tamanhos diferentes. Talvez dois que são bem parecidos são esses dois aqui, tá certo? Esses dois processadores a gente chama do processador mais barato que tem, é o tipo slot. Slot porque o slot é o lugar onde você encaixa esse processador. Um processador slot ele vem com essa capa preta que vocês estão vendo aqui, onde você tem uma ventoinha, um bloco de alumínio. Então primeiro você precisa desmontar esse invólucro todo, tá certo? Tirar essa capinha toda preta e aí você vai vender o teu processador slot dessa maneira aqui, tá certo? É uma plaquinha toda verde e você pode ver que tem um quadradinho aqui bem destacado no meio. E aí a gente vai tentar separar então agora também por cores. Então eu vou separar aqui, ó, esses processadores que tem a parte mais escura dos processadores que a gente tem como verde, né? Tem um que tem uma capinha aqui, mas também é verde. Esse outro tem uma capinha também é verde. E esse processador aqui que é mais amarelado, tá bom? Então, essas duas categorias que a gente tem aqui são categorias de processadores de plástico, tá certo? E processadores de cerâmica. Cerâmica é o material que compõe essa parte aqui do teu processador, tá certo? Então, se eu vou aproximar aqui do meu microfone, vocês vão ouvir o barulho da chave. Ele faz um barulho de caco de vidro quando eu bato a chave. E normalmente a temperatura dele é mais geladinho, tá certo? Então, esse aqui também é um processador cerâmico. Tá bom? Diferente de um processador de plástico. Olha o barulho de plástico. Agora a pegadinha toda tá nesse processador, que ele é escuro, bem parecido com o que a gente tem de processadores que a gente chama de cerâmica, que parece um caquinho de vidro, só que na realidade ele é de plástico também, né? Então na hora que eu bato aqui, vocês vão conseguir ouvir também. Olha a diferença pro barulho de um processador cerâmico. Na ordem, os processadores cerâmicos são os mais caros, tá certo? Se tiver uma chapa de ouro como esse daqui, ele vale mais ainda o preço por quilo. Depois você tem os processadores cerâmicos sem a chapona de ouro. E aí você vai para os processadores de plástico, tá bom? Dependendo também se ele tem ou não essa capinha de alumínio por cima, vai dar diferença no preço. Normalmente os que têm menos detalhes são os mais valiosos, depois você tem esses com a capinha de alumínio. E por último, o menos valioso é o processador slot, que ele tem essa parte toda que não é processador, é como se fosse uma placa auxiliar. Continuando nossa classificação de placas, a gente tem duas categorias bem importantes para a gente conseguir aprender os detalhes. Normalmente, quando você está desmontando equipamentos que a gente chama de elétricos, televisões, no break, estabilizador, a gente vai ter placas parecidas como essa daqui, tá certo? Como que eu sei que uma placa é de um equipamento elétrico, que a gente chama de placas pesadas, né? Olhando alguns detalhes. Por exemplo, a gente tem muito poucos chips, e esses chips eles vão ter umas perninhas bem mais largas. Olha o tamanho dessas pilhazinhas que a gente chama de capacitores. Elas têm, se a gente for comparar, ela tem quase o tamanho do meu dedo. Outras características, bobinas, né? Normalmente em placas pesadas a gente tem bobinas que são essas alaranjadas, bobinas de cobre, bem avantajadas também. Isso aqui é uma bobina grande de uma placa pesada. A gente tem várias delas aqui. Outra peça que é importante da gente comparar é o acabamento das peças de alumínio, que servem também para esfriar a peça, mas ó, aqui você pode ver que são peças um pouquinho mais grosseiras. Quando eu passo a minha chave de fenda, você consegue sentir ele raspando. Uma outra peça que é muito comum em placas pesadas, mas não em leves, são
esses transformadores, que são essas peças de adesivo branco, mas o mais comum é a gente encontrar elas amarelas aqui. Elas parecem umas torres de energia com vários fiozinhos enrolados e esse adesivo característico ou amarelo ou branco. Essa outra peça aqui, que é um quadradinho que pode ser azul ou preto, que a gente chama de relé, é uma peça também que se encontra muito em placas pesadas e não em placas leves. E agora eu vou mostrar para vocês, no detalhe, a diferença de uma placa leve, que são as placas que vão ter mais ouro, mais prata e mais cobre. Olha o tamanho desses capacitores. Eles são bem pequenininhos, quase mínimos mesmo. O tamanho das perninhas do chip, tá certo? E às vezes esse chip nem tem perninhas, que nem é o caso desse grande chip preto que a gente tem aqui. Olha o tamanho da bobina que a gente tem aqui. Ela é bem pequenininha, comparado com a ponta da minha chave de fenda. E quando a gente tem o alumínio de uma placa leve, que você quase nem ouve ele raspar, né? É só um barulho do metal atritando assim, mas sem grandes solavancos. Bom, separadas então as nossas placas leves e placas pesadas, dentro das placas leves a gente tem também diferentes classificações. Uma das que a gente tem que tomar cuidado são as placas leves que a gente chama de ponteira. São essas que apresentam detalhes dourados aqui e normalmente elas vão encaixadas na placa-mãe, tá certo? Então se tem a pontinha dourada, normalmente ela vai ter bastante desses chipzinhos que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então ela é uma placa leve de ponteira, ela vai valer mais do que uma placa leve comum, né? Um outro exemplo de placa leve que vale um pouquinho mais são essas placas leves que tem os conectores, né? Então, em vez de ser uns dentinhos dourados assim, a gente vai ter esses dentinhos bem menores para dentro da sua placa, tá certo? Dá para dar uma olhada aqui, ó, um monte de chipzinhos também com as perninhas finas. Então, placa de ponteira e a placa de conector. Para finalizar as nossas placas leves, eu trouxe aqui as placas de memória. Então, temos placas leves com ponteira, sem ponteira, e a gente tem as placas de memória que tem um preço muito maior. Olha a quantidade de chipzinhos que vocês estão vendo nelas, tá certo? E essa pontinha dourada bem pequenininha, tá certo? A única separação que a gente vai fazer agora para as placas de memória, que são essas placas que tem vários chipzinhos pretos e a pontinha dourada ou prateada, é justamente a cor desses dentinhos. Então, as placas douradas vão valer mais, a gente coloca para um lado porque elas vão valer mais. E as placas que tem o dentinho prateado, eu não tenho nenhum aqui para exemplificar, vocês colocam para o outro lado que ela vale menos, tá bom? Então, placas douradas e placas prateadas, as placas de memória, é assim que a gente separa. Essa última classificação de placas pesadas que a gente vai fazer aqui, ela é bem fácil. Normalmente você olha pela própria cor da placa, tá certo? Então, normalmente as placas menos valiosas são as placas marrons. E na hora que você vê, ela também se desmancha com mais facilidade. Parece uma madeirinha, né? Das outras placas, que a gente tem as placas verdes, tá certo? Vocês podem ver que tem um monte de chips aqui, mas normalmente a placa marrom, ela é marrom dos dois lados. A nossa aqui é verde, mas tem um lado marrom, a gente já considera marrom. Então, é isso, pessoal. Adorei ser professor de vocês ao longo desses episódios de como desmontar um eletrônico de forma segura e rentável. Espero que vocês tenham aproveitado também. Caso tenham dúvidas, mandem mensagem lá para o Instituto GE. É isso, gente. Muito obrigado. Sempre desmontem seus eletrônicos sem esquecer dos EPIs e da forma correta. E todo mundo agradece. Tchau!